Olá, graça e paz. Em mais uma mensagem, compartilharemos palavras deixadas pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o texto de hoje está no Evangelho segundo escreveu o servo do Senhor, também apóstolo de Jesus, João, no capítulo 14, vamos ler do 1 até ao 6. Diz-nos assim o sagrado texto: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Palavras do amado Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que seu Santo Espírito ilumine a minha mente e a sua também, para a gente aprender mais um pouco destas verdades. E nesse texto sagrado, Jesus Cristo, ele propõe-se a três objetivos principais. O caminho, o outro, a verdade e, por último, a vida. Iniciarei falando sobre o caminho, em que Jesus propõe-se como o único meio de ligação entre nós e o nosso Pai, entre nós e o nosso Deus. Então, quero lembrar a todos que Jesus não se coloca como um caminho ou dois caminhos para se chegar ao Pai, mas ele coloca-se como o caminho. Por isso, ele disse: Eu sou o caminho. Então, o único meio, o único jeito de nós chegarmos ao Pai, o único meio de ligação, a palavra religião, que vem do latim, do grego, é religar, ou seja, a única forma de se religar a Deus, ou a única religião que cremos ser real e verdadeira, é exatamente a pessoa de Jesus Cristo, o único meio de ligação entre nós e o nosso Deus. Portanto, queridos, Jesus Cristo afirma ser o único meio de ligação, a única forma, o único percurso, a única ponte que há para nos ligar ao nosso Deus e Pai. Então, isso é algo que precisa de ser percebido por todos nós. E como muitos pensam, eu gostaria de dizer que não é fácil. Este caminho não é um simples caminho, não é uma forma adquirida com um simples gesto de humanidade, a caridade. É um caminho que também não se compra, não se adquire por meios financeiros, por ser pessoa boa demais, ou por ser financeiramente bem, ou por ser alguém de um coração bom. Não é por aí, né? Jesus Cristo disse até em um texto sagrado no Evangelho segundo Lucas, ou melhor, Marcos, no capítulo 8, versículo 34, ele diz: mesmo assim, quem quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Então, perceba que seguir a Jesus não é esta simplicidade que muita gente pinta, que muita gente coloca. Não. É necessário, acima de tudo, negar-se a si mesmo. Ou seja, isso pressupõe renúncia. Renúncia do eu. Eu não posso deixar que os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas ideias, a minha filosofia,
chegue a encher o meu coração e achar que isso é suficiente. Não, eu preciso negar a isso, eu preciso de ignorar isso tudo. O meu conhecimento, a minha filosofia, como falei anteriormente, ela se torna vã diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo se propõe, diante deste caminho. Então, meus queridos, negar-se a si mesmo é abrir mão disso tudo, abrir mão das minhas vontades e tomar a cruz das minhas dificuldades, da minha angústia, das minhas tribulações, e nunca entender que isso é algo que vai me tirar. Ao contrário, você precisa de suportar as dores, as tribulações desta vida por amor, por seguir ao Senhor Jesus Cristo. Até mesmo as críticas. Jesus certa vez falou também sobre isso, que seriam bem-aventurados aqueles que seriam perseguidos por causa do seu nome. Então, tomar a cruz é ser perseguido em muitos momentos, é sofrer as angústias e tribulações deste mundo, desta vida, como certa vez ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, quem está disposto a seguir a Jesus Cristo, a seguir pelo caminho Jesus Cristo, terá estas dificuldades e terá que negar-se a si mesmo e tomar esta cruz, não é? E segui-lo. Portanto, queridos, esta ponte requer um certo esforço para passar por ela para chegar ao Pai. Jesus também coloca-se como a verdade, ou seja, a única verdade. E eu quero dizer-lhes que quando Jesus se propõe como a verdade, também não é uma verdade no meio do bojo de verdades, não. Ele se coloca como uma verdade absoluta, ou seja, verdade absoluta é o inverso de dúvidas e mentiras. Fez-me lembrar com esta história a ilustração do relógio e da aranha. Conta-se que uma família sempre se orientava por um grande belo relógio que havia na sala, uma herança de família, e aquele relógio ele mantinha a verdade em termos de horário para toda aquela família. O pai de família, ao levantar pela manhã, tomava o seu café com a sua família, com a sua esposa, e ele ia então para a sua empresa, pontualmente, sempre orientados por aquela verdade, né, em horário daquele relógio. Os filhos também, o filho mais velho e a outra filha, faziam o mesmo e iam para o seu trabalho após ali o seu café e observar sempre o horário. As crianças menores eram preparadas, arrumadas, e elas iam para a sua escola, mas um certo dia, uma certa semana, aquele homem passou a chegar atrasado no seu trabalho. Também, consequentemente, a sua esposa e os seus filhos mais velhos. E as crianças que iam à escola passaram a ouvir reclamações das tias. Elas diziam: o que está acontecendo? Vocês sempre eram pontuais e ultimamente têm chegado atrasado, né? Ou conversar com os pais de vocês, os responsáveis, para saber por que isso está acontecendo, tendo em vista que vocês sempre foram muito pontuais. Mas aquela história estava se repetindo. Então o filho mais velho teve uma ideia, disse: deixa eu comparar aqui, o que está vendo? Comparou com o seu relógio de pulso e viu que aquele relógio estava com um certo atraso. E ele cuidadosamente subiu, foi lá, pegou e disse: não, vamos acertá-lo. Pode ser uma simples poeira, eu vou fazer uns movimentos aqui nos seus ajustes, e a gente então vai ver o que pode ali agilizar para que ele volte ao seu bom funcionamento. Sempre esteve bem, sempre era pontual. Por que isso está acontecendo? Então ele assim movimentou ali e deixou tudo certinho. Passado ali algumas semanas, percebeu-se novamente que ambos estavam atrasando na sua chegada ao trabalho, as crianças também na escola, e aí a professora disse: de novo, o que está acontecendo? O que está havendo, né? Pois bem, e aquele filho novamente disse: bem, agora vamos fazer o seguinte, eu vou retirar o relógio e cuidadosamente olhar o que pode estar havendo ali no seu mecanismo. Então, cuidadosamente, ele foi lá, abriu o relógio e cuidadosamente ele percebeu que nos seus ponteiros haviam teias de aranha que prendiam ali os ponteiros, né, daquele relógio. Então ele disse: bem, se há teia,
deve ter uma aranha. E ele percebeu que havia uma velha aranha ali que estava com esta prática, né, que prejudicava a família. Então ele pinçou aquela aranha, trouxe ela e apresentou à família e disse: olha, vocês querem saber quem é a culpada por estar prejudicando a nossa chegada em nossos trabalhos, respectivos trabalhos, e as crianças atrasadas? Aqui está, né? E as crianças vieram e disseram: ah, deixa eu matar. Já veio com a chinela na mão, né? Um chinelo, e logo ele botou ali, bateu com o chinelo, e até o pai daquela família tirou o seu sapato e veio e deu uma sapatada também naquela aranha. Coitada da pobre da aranha, amassou completamente, né? Aquele pobre inseto, né? Como quem se vingasse de quem ali os prejudicava. E essa ilustração, trazendo para as nossas vidas, é exatamente isso que o inimigo de nossas vidas, Satanás, tem feito com muita gente. Ele tem tecido suas teias maléficas, maldosas, e tem tirado as verdades absolutas do coração da humanidade, do coração dos homens e até mesmo dos nossos corações em determinados momentos, né? Tenta tirar, na verdade. Então, Satanás tem tecido suas teias terríveis e tem prejudicado e tem confundido em meio às meias verdades chamadas. Sabemos que não há meia verdade, né? Mas ele tem feito isso e tem posto a verdade como mentira, tem posto dúvidas aos corações. Portanto, são teias dos pecados, teia das dificuldades, teia das problemáticas da política conturbada que nós temos enfrentado, das pandemias, das doenças, das enfermidades, de um modo geral. E cabe-nos perceber isso e lembrar que as verdades do Senhor Jesus Cristo não devem ser confundidas com as teias da mentira, as teias do engano, as teias da dúvida. Precisamos de eliminá-las, precisamos de retirá-las, precisamos de ir lá e dar um jeito nisso tudo. E o inimigo deve ser massacrado, deve levar umas boas chineladas, umas sapatadas também, para não impedir que a verdade absoluta, como naquele relógio a aranha estava fazendo, impedindo que a família fosse pontual, mantivesse os seus compromissos. Então nós precisamos também de eliminar as teias e dar umas boas chineladas no inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ele não nos impeça, não confunda com as suas teias maléficas a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade também de Jesus, meus queridos, ela também pressupõe liberdade, né? Pressupõe liberdade. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo apresenta-se, recapitulando, como o caminho, como a verdade. Então, a verdade ela tem todo este poder, não é? De libertar, de trazer à luz, à clareza as coisas, de tornar você alguém pontual na presença de Deus, impedido de tudo o que não presta. E, meus queridos, a verdade também ela é transparente. A vida de quem anda na verdade, a vida de quem caminha na verdade é vista por todos. As pessoas são reconhecidas, né, pela verdade que vivem, pela verdade que praticam. Portanto, há uma transparência na vida de quem vive a verdade de Cristo. E Cristo ainda se apresenta como a vida, ou seja, a vida é exatamente o contrário de morte, né? No caso aqui, de morte eterna, é o inverso de morte. E Jesus se apresenta então como vida, como salvação, como a salvação, né? O texto de Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz mesmo assim, que em nenhum outro há salvação, porque embaixo no céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual
importa que sejamos salvos. Portanto, queridos, a salvação tem o valor da vida eterna, da vida em abundância, que a gente experimenta neste mundo, mas vai viver a sua plenitude quando Jesus voltar. E ele vai voltar, eu creio nisso e prego isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive assim, ela prega assim, e ela vai continuar insistindo assim. Não importa se o tempo passar e vierem mais um ano, décadas e assim por diante, ainda que nós não estivermos aqui, mas nós devemos partir desta para a vida eterna, sabedores ou crentes, não é por isso que nós somos crentes, crentes de que nós haveremos de encontrar o nosso amado Jesus Cristo e que ele um dia voltará a este mundo e julgará, né, os vivos, trará à vida aqueles que já morreram, para passarem por um julgamento, e todos um dia adentraremos a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas isso é para os que viverem e aceitarem a vida. Então, convido você a meditar sobre isso, sobre aquilo que Jesus Cristo se propôs a todos nós como o único caminho, a única ou verdade absoluta e a vida eterna. Meus queridos, esta vida eterna, ela também eu lembrei daquele grande navio que um dia foi a pique, né? E o nome dele era Titanic, lembrei agora, né? O Titanic. Então, quando ele começou a afundar, quando ele começou a passar por aquele momento de grandes dificuldades, as pessoas tinham um meio de sobreviver, que eram através dos pequenos barquinhos que ali chegavam. E então desciam as pessoas e aquelas pessoas eram levadas a salvo. Bem, meus queridos, Jesus se apresenta como este barquinho que, ao passar, tira você do naufrágio desta vida conturbada, da turbulência do naufrágio, da tribulação deste mundo complicado, e se apresenta a você como esta salvação, como este barquinho, como esta tábua de salvação, ou seja, aquilo que te dá a condição de você ter vida, de você ser levado à terra firme, de você ser levado à terra santa, a Nova Jerusalém, como acabei de falar, a Sião prometida, né? A mansão ou as mansões celestiais, como a palavra do Senhor também nos mostra. Pois bem, meus queridos, já chegando ao final desta mensagem, eu quero dizer para você falar um pouco sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio neste advento, eu creio que Jesus Cristo há de voltar. E naquele episódio ali em Atos, no capítulo 1, quando Jesus Cristo aparece aos discípulos, depois de ressurreto, ele começa a ser assunto aos céus, e ele vai então subindo, e a palavra do Senhor nos diz ali que 2 anjos, aproximando-se daqueles homens, disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando aí, né? Este que foi assunto aos céus, este que está sendo arrebatado até os céus, ele voltará do mesmo modo que vocês o vistes subir. Portanto, queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que eu creio, que eu prego, ela promete a volta de Jesus. E esta deve ser a mensagem da igreja até o fim. Nunca desista, igreja do Senhor, de pregar a volta de Cristo. E para você que ainda não crê na volta de Jesus, a Bíblia afirma isso, e eu creio na Bíblia. A Bíblia é um livro verdadeiro, é fiel e verdadeiro, viu? A Bíblia é um livro sagrado, é o livro da igreja, é o livro dos crentes, é o livro de Cristo, é o livro de Deus. Portanto, creia que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará e ele vai também levar a sua igreja. Você vai ter este encontro com Jesus se você o reconhecer como o único caminho. Não queira ir por outro, não tente atalhar, não tente ir por outros meios, não tente ir por boas ações, por boas atitudes, porque não vai. Só vai através do amado Jesus Cristo, tá certo? E ele é a única verdade, e ele é a vida, a salvação que eu
e você precisa de ter. Eu já tenho, eu creio que sou um salvo em Jesus Cristo e creio que no último dia Jesus haverá de me dar com certeza uma morada naquelas mansões celestiais a qual esse texto que li, ele disse que foi preparar. Ele disse que ao preparar também voltaria para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também junto com ele. Você crê nisso? Muito bem. Então continue com a sua pegada de fé. Continue alimentando isso em seu coração. Nunca desista de Cristo. Nunca desista desse ideal. Nunca desista desse propósito. E se você ainda não crê, precisa de crer, precisa de aceitar. Viu? Abra o seu coração e aceite a Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, ou verdade absoluta, como você queira, e a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é uma vida que nunca mais terá fim, não é? É uma vida que não tem fim, na verdade. Você e eu viveremos para sempre ao lado ali do nosso amado Jesus, na Cidade Santa, passeando com Ele, cantando com Ele, vivendo ali em toda a eternidade com Ele. Portanto, creia assim, viva assim, que Deus abençoe você, que você continue com este pensamento, com este propósito, e se você ainda não aceitou Jesus, não deixe passar de hoje, não deixe passar de agora. Faça esta oração comigo, diga isso ao Senhor. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e creio que tu és o único caminho, a única verdade e a vida eterna. Eu te recebo nesse instante, em teu nome, é que eu digo amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos e que nós estejamos juntos no dia em que Ele voltar, para juntos nós adentrarmos a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Amém.